Paz, queridos, hoje é o dia 124 do nosso Devocional do Discípulo e hoje nossa meditação vai se encontrar no Salmo de número 100, verso 2, que vai estar dizendo assim: Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Aqui no Salmo 100, ele é um salmo de ação de graças. E hoje nós vamos estar falando sobre os dois limiares do que nós vamos estar tratando esse mês: a adoração e a alegria, e como elas caminham juntamente. Vamos estar lendo o salmo completo, ele tem apenas 5 versos, vamos estar meditando sobre ele. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e louvai o seu nome, porque o Senhor é bom e seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração a geração. Então, o Salmo 100 ele vai estar falando como nós devemos adorar a Deus e como isso deve nos alegrar. E mais que nos alegrar, em como nós devemos agir com alegria por estarmos adorando ao Senhor. É muito comum nós ouvirmos, às vezes, eu ouvi um hino de adoração, e nós pensamos que são hinos mais tranquilos, mais melódicos. Eu estava ouvindo um hino de júbilo, e é um hino mais alegre, um hino mais feliz. Mas se nós analisarmos as letras, principalmente, pelos próprios salmos, que também são louvores, nós podemos nos alegrar em meio às dificuldades, e nós podemos adorar ainda que nós estejamos festejando, jubilando. Mais uma vez, celebrai com júbilo ao Senhor. Nós podemos colocar em outras traduções: adorai com alegria ao Senhor. Festejem, celebrem a adoração da qual vocês têm o prazer de estar entronizando o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o verdadeiro Deus. Então, quando nós pegamos, por exemplo, a oração de Abacuque, é uma oração, é um clamor do qual ele está com pesar no seu coração. Ainda que a figueira não floresça, ele sabe que a vida deles, que a dependência, que a continuidade deles depende do alimento. Depende do sustento, depende da provisão do Senhor em fazer que as árvores, que o gado, que todas as coisas que vão gerar o alimento, o sustento e até o comércio deles frutifique, prospere, abunde. E ainda assim ele fala: ainda que não tenha mais ovelhas, ainda que não tenha gado, ainda que não tenha as frutas, ainda que não tenha os legumes, ainda que não tenha as verduras, ele vai falando em toda a sua oração, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ali ele não está falando de festejar. Nós poderíamos falar, que é um hino de adoração, porque ele está adorando com o mais profundo da sua alma. Ele sabe que Deus é acima de todas as coisas. Ele está colocando Deus acima de tudo. Ainda do sustento que vai manter o meu corpo vivo. Se até isso me faltar, todavia eu me alegrarei no Senhor. O próprio Cristo vai estar dizendo, que o pão que mantinha ele vivo era fazer a vontade do Pai dele. Jesus, ele sabia que a vontade de Deus, o viver para Deus, era muito superior até mesmo do que os recursos básicos para a continuidade da vida. E é exatamente sobre isso que ele fala no final ali do seu Sermão da Montanha, quando ele está dizendo: vocês não são muito importantes para Deus do que a própria erva do campo, que o Senhor veste ela também mais elegante do que as vestes de Salomão, e ainda assim elas vão ser lançadas no fogo talvez no dia seguinte? Vocês não são mais importantes do que a erva do campo? Vocês não são mais importantes do que as aves do céu?
e o Senhor dá alimento e elas não se preocupam com isso? E aí ele vai e fala assim, se vocês ficarem se preocupando, vocês podem aumentar a estatura, né? Vocês podem fazer com que vocês cresçam ou diminuam de acordo com as preocupações de vocês. E aí ele fala, buscai o reino dos céus e a sua justiça antes de tudo. E depois, estas coisas, o que ele tinha acabado de dizer, vos serão acrescentadas. É colocar o reino de Deus acima de todas as coisas. É saber que o Senhor vem em primeiro lugar, que Deus deve estar no centro de todas as coisas, porque nele existe a provisão, nele existe o sustento, nele existe o descanso, nele existe toda a sorte de bênçãos. Porque se nós queremos realmente haver a troca de fardos, como nós trocaremos o nosso fardo pesado com o fardo leve de Cristo se nós não caminharmos na direção da qual Ele está? Para ver a troca é necessário que nós estejamos nele, para com Ele trocar o nosso fardo. Se está difícil para nós, nós trocamos com Ele. Então é fundamental que nós venhamos estar celebrando com júbilo ao Senhor em todos os momentos da nossa vida, sejam momentos de abundância ou sejam momentos de escassez. Assim como nós podemos ver em Eclesiastes, Salomão falando, é o tempo de celebrar e é o tempo do luto, há o tempo de falar e é o tempo de se calar, há o tempo de paz e é o tempo de guerra, há tempo para todas as coisas, mas em tudo celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração a geração. Amém, meus irmãos? Que verdadeiramente nós possamos ter um coração grato, um coração que tem prazer em adorar ao Senhor e em todas as coisas, em todos os momentos e em todas as circunstâncias, jubila, se alegra com a presença do Senhor e em poder adorá-lo a todo o momento, confiando na sua bondade, no seu amor e na sua fidelidade. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Toda honra e toda glória seja entregue a Ti, que o Senhor venha estar nos conduzindo em tudo, Pai. Seja conosco, nos fortalece, Pai, e que verdadeiramente nós possamos ter a nossa mente ligada em Ti. Que verdadeiramente nós possamos estar confiando de que o Senhor é provedor, que o Senhor é fiel e que o Senhor está conosco e nos dá força para enfrentar a todos os momentos, ainda quando nós não conseguimos entender, mas o Senhor nos conduz, Pai. Em Ti nós temos a nossa força, porque nós estamos firmados na rocha inabalável que é o próprio Senhor. Seja conosco, Pai, que as nossas esperanças não venham estar esmorecendo, mas que nós venhamos estar nos firmando em Ti a cada dia mais. Seja conosco e nos ajuda, Pai, porque nós precisamos, sozinhos nós não vamos conseguir, mas em Ti nós sabemos que nós temos a força para vencer todas as coisas. É isso que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham um dia abençoado. E lembrem-se, seja em todos os lugares que vocês forem, discípulos de Cristo. Deus abençoe vocês.